Não, eu queria falar um pouco desse jogo, cara, que jogão. Acabou de terminar. A gente estava aqui hipnotizado assistindo a transmissão do Premier. Foi um baita jogo, cara. Bom jogo. Foi um baita E a jogo. vitória, assim, muitas vezes a gente parte para contar a história pelo time que perdeu, né? Porque pelo Flamengo e Palmeiras, nesses dois casos, serem os favoritos. Mas nesse caso, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade. O Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Exatamente. O Cruzeiro marcou muito bem, fez uma marcação agressiva e quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o Cássio. Então, assim, foi uma vitória de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate, aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. Uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar o adversário lá no campo defensivo. Dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive. O Rogério Ceni tem bons mecanismos. Felipe Luiz tem bons mecanismos também. Tem bons zagueiros para sair jogando. É uma característica desse Flamengo. E esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás. Vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem. É um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza. Tá o próprio Matheus bem. Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson. Aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa. E o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um Bom cara passe, que chega, né? entrega, exato. Então acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... E cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? Não, o Kaique do lado o Léo esquerdo. Jardim tomou decisões incômodas. Cara. Exato. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William. o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi Exato. perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado Exato. no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá grandão, né? Porque o time tá grandão, melhorou muito. Mostrou com que ele. conhece Exato, o elenco. exato. Né? Mostrou que conhece o elenco. O elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho e a torcida vinha, né? a atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem uns jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, deixou de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai ser batido. Sabe o que me chamou a atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo Uma tempo. delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O assim, jogo cara. da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do
do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É Já cruzada. foi aos 43 do primeiro tempo ali, Então, mais ou você menos. tem uma liberdade, que enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário e consegue jogar, né? E hoje não conseguiu jogar. Mas o detalhe desse gol que você está falando é o passe do Wesley. O Wesley, para mim, não fez um bom jogo hoje, a gente estava comentando sobre isso, mas a hora que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem abre o campo pro Gerson lançar para outro lado, e o gol da Arrascaeta foi Felipe né? Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável, em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade. Porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de hoje. Os caras jogaram jogando bem. Cara. E o próprio pênalti, Ele Nery, não porque... começou como titular, né? Não começou, ele ganhou a vaga. Ganhou, E o ele próprio vem jogando pênalti bem. que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolaz, ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra área, e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, alguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim e deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa, que o Bolazé estava contra contra o Wesley, se eu não me engano, e um zagueiro do Flamengo. Ele cruza, o Léo Ortiz, ele consegue cruzar na área, foi quando aconteceu o pênalti pro Cruzeiro. Então, assim, até nisso a gente viu um Flamengo hoje que deixou a desejar, porque a gente não vê o Flamengo deixando esses buracos assim. Foi surpreendido o Flamengo? Não. Não, né? O Flamengo já esperava, de repente, essa atitude? Já esperava. Foi surpreendido, foi um erro, né? Já esperava. Já esperava, tanto que já sabia desse momento, dessa pressão do Cruzeiro, que no primeiro tempo o Gerson saía muito para dar essa opção por dentro ali, porque sabia da pressão do Cruzeiro. E fora isso, nas entrevistas também, eu acho que no intervalo, não lembro quem deu uma entrevista que falou sobre que já imaginava dessa pressão. Não tem como, gente. Hoje em dia você estuda, sabe. Mas, Aline, poucos times têm peito de fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar o Flamengo na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, teria que ser o Cruzeiro como foi. Né? E tem um detalhe, né? O Flamengo tem um goleiro, falando agora dessa questão tática, o Flamengo tem um goleiro que contribui muito nessa saída de bola. Eu acho que são poucos os goleiros que a gente tem hoje no Brasil que tem essa qualidade para ter calma, para sair jogando, para esperar o zagueiro abrir, para ter coragem de dar uma longa quando precisa, um volante se aproximar. Então acho que o Flamengo não foi surpreendido, foi estudado, obviamente, mas o mérito é totalmente do Cruzeiro, que foi superior. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. E num dia em que o adversário estava jogando muito bem, pressionando, o Flamengo não contou com uma noite feliz do seu zagueiro. Né? O Léo Pereira não fez Ele foi muito infeliz no lance. Fez um pênalti, não foi bem no primeiro gol. Então, assim, é a tempestade perfeita. Num dia que seu adversário está jogando bem, o seu zagueiro ainda também não tem uma jornada mais feliz. E tecnicamente, o Léo Ortiz também, que é um cara que tem um alto aproveitamento de passes também. No segundo tempo, errou muito passe. Ele conecta muito bem o Wesley no jogo. 2 ou 3 vezes ele tentou colocar o Wesley em condições de avançar e errou o passe. Deu muito longa ou deu curto, enfim. Hoje, realmente, o Flamengo não fez um bom jogo, mas também muito por mérito do Cruzeiro. Não foi só demérito do Flamengo. Exato. Acho que muito dos erros que o Flamengo teve foram erros forçados pelo que o Cruzeiro fez no jogo, sabe? O Flamengo foi muito bem mapeado pelo Cruzeiro hoje, me pareceu. Mais do que isso, até a leitura, quando você faz a leitura corporal dos atletas do Cruzeiro para fazer pressão, você vê na fisionomia dos caras, cara, eu vou roubar a bola. Isso aí faz com que o zagueiro, quando vai pegar na bola, irmão, eu não posso errar, porque se eu errar, esse cara vai roubar a bola. Foi o que aconteceu no primeiro gol. O Nico errou, o Nico de la Cruz errou. Você viu que os caras estavam realmente assim, num ambiente de hostilidade, vamos roubar a bola e vamos fazer o gol assim que puder. E o homem que armou essa pressão, que sai grandão hoje, apesar do gol do Gabigol, ele sai grandão, porque as ideias dele estão se comprovando corretas, né? Vencedoras. O homem vai falar ao vivo. Vamos ouvir. Abriu um sorriso hoje, Leonardo Jardim. Vamos ouvir o treinador do Será que ele vai concordar com o que a gente está falando aqui? O finalzinho ali, o Gabigol entrando. Mas quem participa da jogada, por exemplo, Bolassi, Eduardo, que sofre o pênalti e o gol do Gabigol. Você faz essa alteração ali no finalzinho, né? Todo mundo
ali apreensivo se ia ter mudanças, se não ia ter, se não ia ter, acabou fazendo e resultou nesse gol. Queria que você comentasse isso também. E sobre uma vitória dentro de casa, que o Cruzeiro até agora não perdeu como mandante. Obrigado, boa noite. Bem, eu vou inverter as perguntas, não é? Em relação ao jogo, acho que o Cruzeiro ganhou e justificou a vitória, principalmente pela segunda parte que fez. Uma segunda parte muito boa, criamos algumas situações. O adversário na segunda parte não teve tão forte como a primeira e acho que o Cruzeiro justificou plenamente a vitória. Completando isto, e disse aos jogadores agora 2 minutos atrás, há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Em relação às substituições, não fiz substituições antes dos 85, acho eu, 84, porque estávamos a jogar tão bem. Eu estava, como dizem os franceses, a mamuser, a aproveitar ali o momento. E depois, quando eu senti já uma quebrazinha, meti jogadores frescos e ainda bem que os três tiveram uma influência direta no gol. Um gol que vem de penalti, que o jogador que ganhou, o jogador que passou e o jogador que fez o gol, e fico satisfeito porque também os três que entraram mereciam, porque eles trabalham, têm uma boa atitude e toda a gente, mas como eu vos disse, hoje eu normalmente faço as substituições, mas hoje estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Mateus teve 2 situações, tivemos situações de perigo e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Porque as substituições servem para melhorar e naquele momento eu acreditava que eles estavam a fazer tão bem, mas quando caíram um pedacinho ali aos 80 e tal, trocamos e sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E fui de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco. Eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo, que merecem a vitória hoje. Como já vos disse, não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente de olhos fechados fizemos os golos. Não, a gente mereceu. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. Possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores. Leonardo, aproveitando até o seu sobrenome, às vezes para você ter um jardim bonito, você precisa tirar as ervas daninhas. E hoje a gente viu essa questão do grupo do Cruzeiro muito coeso, os jogadores comemorando o tempo inteiro, um dando força para o outro, na hora de tomar a bola do time do Flamengo, no ataque, na hora do gol do Gabigol, o Caio Jorge saiu do banco de reservas, até tropeçou na gente lá na placa para comemorar com ele. Eu queria que você falasse a respeito dessa força do seu grupo agora, se esse grupo está coeso, é óbvio que o Cruzeiro deve se reforçar ainda na janela do meio do ano, e da importância principalmente do que tem acontecido dentro do Mineirão, dessa sintonia do seu time com a torcida. Não, em primeiro lugar, vou inverter outra vez as perguntas. O Mineirão, com os adeptos, é sempre um 12º jogador. Eu disse isso à divisão do jogo, que os adeptos podem ser um 12º jogador para nós, em casa, e tenho sido. Eu disse isso também aos jogadores, que tínhamos de ter capacidade de jogar, porque estávamos a jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos, e isso tem que nos dar confiança, principalmente quando temos a bola. Em relação à primeira pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho,
e o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Jardim, primeiro, parabéns pela vitória. Representa muito, acredito, né, para vocês, dentro dessa caminhada que vocês ainda procuram para a temporada. Quando a gente conversa com o torcedor, ele aponta praticamente você como um grande responsável, é claro, pelas mudanças que você teve coragem de fazer. E você já falou outras vezes aqui que veio para o Brasil para poder desfrutar um pouco, conhecer do futebol brasileiro, mas para desfrutar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, que o Cruzeiro começa a encontrar o melhor caminho, o futebol que o torcedor espera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive. Para essa questão são duas verdades. São duas verdades. Uma que eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção. E gostaria de viver isso sendo treinador, não só sendo adepto. E em relação à questão de os principais responsáveis do sucesso da equipa são os jogadores, e não tenho dúvidas sobre isso. São eles que vão para dentro de campo, são eles que lutam, são eles que ganham jogos. O treinador tem a função de indicar a direção e às vezes o caminho para que isso tal aconteça, mas nunca passa pela minha cabeça, eu sou treinador há 30 anos, e não tenho dúvida nenhuma, o mais importante são os jogadores e o grupo. O grupo será sempre o mais importante. E enquanto eu for treinador, penso assim, mas não penso hoje, penso durante toda a minha vida. Que uma vitória como a de hoje não faz. O homem estava sorridente. Boa entrevista, hein? Boa entrevista. Começa destacando uma frase. Possivelmente não somos melhores que o Flamengo, mas hoje fomos. Corroborou com o que a gente falou aqui, né? Eu acho que humildade e sabedoria também para falar, né? Olha, ganhamos hoje, muito bom, mas a gente sabe que ainda falta um pouquinho. Não. E ele valoriza o grupo, né? Os jogadores, né? Ele falou, cara, por que eu ia mudar? Porque a gente vai mudar um jogo, né? Substituir jogadores, porque algo tá dando errado. Eu não enxergava isso, estava dando certo. Por isso que eu coloquei o Gabigol lá no finalzinho e falei, você tem 10 minutos. Vai ter uma oportunidade, você vai ter que aproveitar. E no final ele acabou rindo ali, mas o Gabigol acabou fazendo o gol da vitória. E o repórter, não sei o nome, desculpa, foi bem na pergunta da Erva Daninha ali. Erva Daninha. Era claramente uma questão envolvendo o Dudu. Exato. Leonardo Jardim, malandro da bola, já pulou fora, não quis criar polêmica, claro. Então deixa eu criar uma polêmica aqui com vocês. Pronto, lá vem. Óbvio que o Gabigol vai estar nas manchetes amanhã, cara. Fez o gol da vitória. Mas o jogo de hoje muda alguma coisa, na opinião de vocês, em relação à titularidade do Caio Jorge e Gabigol no banco? Minha opinião, não. Minha opinião, o Caio Jorge continua como titular. Até porque o Gabigol está disputando posição com o Matheus Pereira hoje, não é com o Caio Jorge, né? Mas naquela ocasião, fazendo uma retrospectiva de Gabigol jogando pelo Flamengo, muitas vezes, acho que com o Dorival colocou Pedro e Gabigol. Foi o único a colocar. Né? Pedro e Gabigol, e o Gabigol é inteligente para jogar fora da área também. Por isso é que eu acho que ele disputa a posição com o Matheus hoje, que é o cara que joga mais próximo do Caio. Os três volantes, o Wanderson fazendo o corredor ali, a correria, o cara do contra-ataque pelo lado, e o Matheus é que encosta no Caio Jorge, como o Gabigol jogou contra o Vila Nova, por exemplo. Caio Jorge e Gabigol. Dá pra jogar os dois, dá pra jogar os dois. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o Gabigol também, eu concordo. Inclusive, jogou como uma dupla no meio de semana, hoje mais uma vez. Até porque ele entrou no lugar do Matheus Pereira, mas eu acho que dá pra gente ainda cotar. Isso estou falando da gente, óbvio que o Jardim sabe muito melhor que a gente, né? Acho que o Gabigol ainda briga com o centroavante. É que o Caio Jorge hoje, indiscutivelmente, é titular absoluto, mas uma coisa jogou muito bem hoje o Caio Jorge, de novo. Uma coisa não chutou um balaço no travessão depois do gol, né? Ele fez um belo gol, chutou uma bela bola na trave, teve 2, 3 bolas que ele saiu do número 9, veio pegar a bola na ponta e virou o jogo assim de forma incrível, que saiu jogada, inclusive que quase saiu o gol do Cruzeiro. Agora, eu acho que o Gabriel, de verdade, Gabigol, eu acho que a força dele é como o 9, porque ele faz muito movimentação, muito facão.
É um cara que tá aqui, quando o zagueiro dá mole, ele vem pra cá e pum, arrasta, faz facão. Então ele fazendo um falso 9, ele não teria tanto espaço pra fazer esse movimento, porque ele vai ter que pegar a bola mais no pé pra pifar, esse caso, o Caio Jorge, que seria o número 9. Então acho que assim, até o Gabigol, né, eu acho que ele prefere jogar de 9, porque ao meu modo de pensar, e como ex-atleta que enfrentou o Gabigol muitas vezes, eu acho que a maior força dele é a movimentação. O Gabigol, em termos de movimentação, pra mim é o melhor 9 do Brasil. Mas os melhores momentos O papel que é o Gabigol? O Gabigol, em termos de movimentação, pra mim ele é o melhor 9 do Brasil. Ele é o cara que faz movimentação, assim, ele ataca o espaço de uma forma que ninguém outro ataca. Hoje eu não posso corroborar com isso. Hoje não tá jogando, né? Não é nem por isso. Acho que de algumas temporadas mesmo, Felipe. Não, mas eu na última eu acho ele diferente, mas o momento técnico do Gabigol há muito tempo não é pra discutir sobre ser o melhor 9. Momento técnico, mas eu tô falando da situação de característica, tática. Né? Tô falando da característica dele. Não tô falando, a situação técnica é óbvia, assim, ele tecnicamente não tá bem como nós vimos no passado. Mas ele é tão bom em termos de fazer movimentação que ele, mesmo sem jogar, ele jogou a final da Copa do Brasil e foi lá e fez gol. É que eu acho Porque que é um cara que ele cria jogada do nada. Ele tá dentro de parada aqui, ele vem. Ele é rápido. A movimentação, veja bem, a movimentação do Gabigol, pra mim, o torna o 9 em termos de movimentação, o melhor 9 do Brasil. Eu acho que os melhores momentos do Gabriel no Flamengo sempre foram quando ele atuou em dupla. Com o Bruno Henrique e com o Pedro, como o Denilson lembrou, com o Dorival. Todas as vezes que outros técnicos tentaram implantar sistema com 2 jogadores pelo lado e ele de 9, tendo que jogar de costas, ele fazia gol, mas não era o melhor Gabriel. Então, todas as vezes que ele atuou como dupla, porque o Dorival foi muito, muito esperto, porque ele perde o Bruno Henrique e fala, eu vou ter que usar o que eu tenho. Pedro e Gabigol, naquela época de Flamengo, né? Interessante por causa de característica, como vocês estão falando, porque ele é baixo. Quando ele fica só como referência, por isso que eu acho que ele é tão bom na movimentação, porque ele sabe que se ele ficar com o Felipe Melo dentro da área, corpo a corpo, ele não vai levar vantagem. Você vê que os outros técnicos que trabalharam com ele no... Os outros técnicos estrangeiros que trabalharam com ele no Flamengo e que tinham como ideia de jogo essa coisa de ter jogadores pelo lado, o Domenech, o Vitor Pereira, o próprio Sampaoli, o Gabriel não conseguiu jogar com eles, assim, ter aquela performance que ele teve, por exemplo, com o Jorge Jesus, com o Tite Dorival. Também, que gosta de jogar com os jogadores pelo lado, foi a pior fase do Gabigol. Mas ele também, ele prefere jogar como dupla. Nesse jogo da Copa do Brasil no meio da semana, ele deu uma entrevista no pós do jogo e ele fala que, mais ou menos assim... Que ele prefere ter... Eu sou um cara carente. Eu sou um cara carente, eu prefiro ter alguém do lado. Corroborando com ele, com o Caio Jorge. Felipe que enfrentou muitas vezes e jogou com o Gabigol no Inter de Milão. Ou melhor, o Felipe jogou no Inter de Milão. O Gabigol passou lá. Passou lá, infelizmente, né? Passou por lá. Infelizmente. Né? Mas o Felipe mas é diferente. Assim, a Europa em si é diferente. Ele sofreu muito na Europa. Sim. Né, e não conseguiu jogar na Europa porque ele não conseguiu entender que na Europa você tem que correr, tem que voltar para marcar. Né? A não ser que seja um Yamal da vida, que o cara vai ficar ali na frente ali, o cara vai fazer a diferença, né? Ou então o Messi ficar caminhando, pega a bola, dribla todo mundo e faz o gol. Mas ele tinha que marcar. E ele pegou um treinador, que é o Frank de Boer, que era um holandês, que o cara prezava por isso. Tinha que voltar para marcar. E ele não estava acostumado com isso. Ele sai do Santos, né? E era o menino da vila, o cara que fazia gol e não voltava para marcar, né? O futebol alegria. E lá, e principalmente o futebol italiano, que eu bato na tecla, que é o futebol taticamente jogado, melhor do mundo, lá o cara tinha que fazer o que tem que fazer, de fato, defensivamente. Então tinha que voltar para marcar, não era a característica dele, por isso ele sofreu muito, sobretudo na Inter de Milão. Hoje, o Arrascaeta não comemorou o gol contra o Cruzeiro? O Gabigol não comemorou o gol contra o Flamengo. Você comemorava gol contra esse? Eu sofri uma pressão psicológica do Vanderlei Luxemburgo. Como é que foi essa história? E aí eu tive que comemorar. Valeu, Vanderlei Luxemburgo. Como é que foi essa história? Palmeiras, eu estava jogando pelo Palmeiras em 2008, enfrentei o São Paulo em Ribeirão Preto. E durante a semana eu dei uma entrevista e eu fui perguntado, você vai comemorar se você marcar gol? Eu falei, imagina, pelo respeito que eu tenho com o São Paulo, eu não vou comemorar. E aí eu saio da sala de imprensa, antes de eu chegar no vestiário, o Vanderlei me chama e fala assim, que história é essa, garoto? Garoto, que história é essa, garoto? Que história é essa, garoto? Você não vai comemorar? Quem paga seu salário, garoto? Eu falei, o Palmeiras. Falou, então você vai comemorar. Eu vou colocar você pra jogar, você fazer gol, você vai ter que comemorar. E aí tem uma imagem eu comemorando, batendo no escudo do Palmeiras, mas ele tem um contexto que em outros fechamentos eu conto, assim, o contexto, mas é que eu tava um pouco... Tava alterado, tava um pouco alterado ali, no peito, um diretor aí que me sacaneou e tal, eu tava um pouco alterado, mas essa é uma história para um outro fechamento. Tá bem, então o fechamento de hoje mostra Felipe Luiz, o derrotado do Mineirão, dando as explicações pelo lado do Flamengo. Felipe, boa noite, queria que você fizesse uma análise da partida de hoje.
essa derrota do Flamengo da maneira como aconteceu para o Cruzeiro aqui no Mineirão? Bom, um jogo é muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina, Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vinham bem pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito para o que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes. E no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão. Mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio, o futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. Ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem. Mas eu queria saber o que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí mais nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje, um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Felipe Luiz estava comentando que conheceu sua primeira derrota fora de casa. São quantas derrotas no total? 3. Né? Fluminense, Central Córdoba, que é o próximo adversário. Exato. Difícil, hein? Tem algo em comum do né? que o Central Córdoba fez no Maracanã com o que o Cruzeiro fez? O Felipe até falou um pouco, pressionou, mas o Cruzeiro tem mais qualidade, né? O Cruzeiro tem muito mais qualidade, né? Exato. Claro. O Central pressionou, principalmente os primeiros 15 minutos, foi o que eu falei, assim, e depois o Central basicamente se defendeu. Eu acho que o Flamengo tem time, assim, de sobra para chegar lá na Argentina e vencer. Inclusive, acho que vai chegar na Argentina e vai vencer o jogo. Agora, me perdoe, repórter, nem sei para qual veículo ela trabalha o nome dela, mas fiquei boiando de arbitragem. Teve alguma questão de arbitragem no jogo de hoje? Não. Acho que ela quis falar do pênalti no Arias.
Não. Ah, tá, desculpa. Errei. É porque terceira vez já e ninguém... Aí eu achei, deve ter visto o jogo do Fluminense. Foi muito pênalti a favor do Não tem Cruzeiro, que... nenhuma dúvida. O jogo de hoje, graças a Deus, não passa pela arbitragem. Não tem nada de arbitragem no jogo de hoje, cara. Aliás, o Vasco e o Palmeiras também não passa pela arbitragem. Foi bom, assim, que bom que não passa pela arbitragem. Nem vamos chamar o PC hoje, então. O do Corinthians também não passa pela arbitragem. Hoje tem pizza pro PC. Do Corinthians não PC passa. tá liberado hoje. Hoje ele vai comer uma pizza tranquilo. Reclamar do pênalti hoje é brincadeira, não dá pra Teve reclamar. nada no jogo de hoje. jogo do Vitória Cruzeiro, totalmente não. limpa do Cruzeiro. Limpa e bem. Limpa, merecida. O Jardim foi bem na coletiva. O próprio Felipe Luiz admitiu que o Cruzeiro foi melhor. E até Eu também não vi nenhum. E até um pouco desconfortável, né? Não tá acostumado a dar entrevista perdendo, né? Você vê como é que é um Mérito time dele e do vencedor, time, né? obviamente, Exatamente. né? Tá bem. Muito mérito. Bom, vamos ouvir o Gabigol, cara, no campo ainda, depois da vitória celeste, com o gol do Gabigol. Gabigol. É difícil. É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi. E é ainda, né? Então, todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo. O quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Então, meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então, é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas futebol é assim. É inevitável, eu tenho muita estrela, não é possível. Eu não comemorei, respeito pelo Flamengo total. Foi o time que eu mais joguei, foi onde eu mais morei. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor pelo respeito. Vejo todos os jogos, quando é campeão, eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente, não foi com o resto das pessoas e com o clube, né, em si. Então é um carinho especial, mas o Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul. Eu tenho recebido muito carinho nas ruas, dentro do clube também. Então eu pude ali entrar, fazer o gol. Como eu falei, quando Deus coloca a mão é difícil. Na minha opinião não é roteiro, já aconteceu isso várias vezes, né? Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela. Então, como eu falo sempre, né? Tô sempre pronto, quando precisar, pode ser 3, 4 minutos. Tenho certeza que o Papai do Céu tem algo especial comigo e sempre acontecem as coisas assim. Tá cheio. Esse é o carnaval, esse coração, hein, pai? Cheio de cores, cheio de amor. Você tá generoso, hein, moleque Gabigol? Que coisa linda. Ele falou assim: eu acho que eu tenho estrela. Não acho, não. Você tem estrela. E muita. Isso é fato, que você tem estrela. Agora o coração tá cheio de cores, hein, irmão? É o mês da mãe, pô. Não é o mês das mães? Eu gosto coração de mãe. Eu sou mais apaixonado um. pelo Flamengo, sou apaixonado pelo Santos. Eu vou pro Rio direto. Vem pro Rio direto, né, pai? Vejo jogos. Vejo jogos. O time é campeão, eu torço. O time é campeão. Aí não. Miguel também. Meu coração tá azul agora. Aqui não, Gabigol. O coração tá cheio de cores, irmão. Agora, uma coisa que ele falou é fato, né? Que ele, se for pra jogar 3, 4, 10 minutos, ele realmente não tem reclamado, cara. Não, eu acho que isso é o mérito dele. Também acho. Porque o nível do jogador, né, o que ele alcançou e por mérito dele, óbvio que a gente fala que chovendo molhado, o coletivo, né, se depende muito do companheiro, e eu falo muito, né, a minha essência foi depender de alguém. Nossa, participamos do programa, que a gente depende de todo mundo aqui, cara, todo mundo ajuda todo mundo. E o jogador ficou da mesma forma. Qual um cara que alcança o nível que ele alcançou e nessa altura do campeonato ficar no banco de reserva, cara, deve ser dolorido, e tem que ser dolorido. Né? Porque ele precisa se motivar de alguma forma. Seja 5 minutos, 10 minutos, ele tem que entrar e tem que pelo menos se movimentar, participar do jogo. Hoje ele teve a estrela, como ele tem estrela, isso aí é fato, conseguiu fazer o gol da vitória. Mas assim, ele é um jogador importante pro elenco, acho que a falta, não vou falar falta de humildade, porque a gente não sabe o que aconteceu internamente. O que de repente faltou pro Dudu, não está faltando pro Gabigol. Mas é o que eu acho, essa é a diferença do grande profissional, do atleta que é profissional e que entende aonde ele está trabalhando. Porque o Cruzeiro com certeza não fechou com o Dudu e o Gabigol, falou assim, vocês vão jogar, tem que jogar, e se não jogar, pede para ir embora que tá tudo certo. Vocês são ativos do clube, a gente está pagando todo mês o seu salário. Então se você não estiver jogando, fica quietinho, trabalha mais, para quando tiver oportunidade, fazer igual o Gabriel fez. Um aceitou, o outro não aceitou e acabou saindo pela porta dos fundos. Que é triste.
O que é triste porque o Dudu é um grande jogador, que é ídolo no Palmeiras, era ídolo no Cruzeiro também, eu acho que tem perdido a idolatria que conquistou, né? Então é muito triste. E que sabe que realmente sirva de exemplo para outros, porque eu vejo tantos grandes atletas que estão no momento bom e o cara, poxa, tá hypado e tá tudo certo, mas quando vão pro banco de reserva, ao invés de trabalharem e demonstrarem humildade, os caras querem brigar, não, porque eu não posso deixar de jogar, quando na verdade todo mundo passa por um deserto, assim, é normal, faz parte da vida, e o Gabigol está sendo um grande exemplo, um exemplo positivo. Perdão, Felipe, e conseguindo administrar isso, é um luxo você ter o Gabriel no banco. Numa temporada em que você joga muito, Sul-Americana, que a situação está difícil para o Cruzeiro, mas Copa do Brasil e Brasileiro, você poder ter um cara desse no banco como opção, ou de repente no momento em que o Caio Jorge não esteja tão bem, você bota o Gabriel, cara, isso é elenco, isso é o que a gente fala no futebol brasileiro, né? Grandes times ganham jogos, grandes elencos ganham campeonatos, né? E é isso que o Cruzeiro está tentando bonito fazer. Isso, hein, Gostou? Isso com cerveja, hein? E falando em coração de mãe... Camarote, aí. Sai resenha um camarote. E falando em coração de mãe, isso ganha o coração do treinador, né? Coração do treinador também falou, opa, o cara, meu, tirei o cara tá aí comigo, tá fechado, meu irmão, coração de mãe, com várias cores do carnaval. Tava só sorriso o Leonardo Jardim, nunca tinha visto o cara tão sorridente, né, Já cara? o outro Léo Jardim hoje, hein? O outro, já a gente vai pro Léo Jardim do Vasco. Hoje, coitado. Se você ligou a TV agora, Denilson já deu a informação, Dudu será jogador do Galo até 2027, isso aí vai dar choque também. Aliás, eu dei uma bisoiada aqui no meu celular, daqui 2 rodadas tem o clássico mineiro. Ih, será a estreia do... Cruzeiro e Galo e Cruzeiro. Daqui E a teve 2 uma rodadas. proposta do Cruzeiro, os dirigentes estão tentando fazer com que o Mineirão receba 50-50. Isso é legal demais. É uma batalha, assim, o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, procurou o Galo, e como na Arena MRV não é possível ter torcida dividida, ele sugeriu então que o Mineirão receba os 2 jogos. Segundo ele, a ideia foi muito bem recebida pelo Galo. E dá pra fazer, a gente vê no Maracanã. Dá pra fazer, é legal. Dá os parabéns pro presidente do Cruzeiro, a iniciativa é dele, hein? Maravilhoso. A iniciativa é dele. Maravilhoso. De dividir o Mineirão. E como não é estádio próprio, é um Mineirão, assim, não é que... Porque, o que acontecia muito em São Paulo, quando eu joguei na Turquia também acontecia muito, quando abria para o time rival, para o torcedor rival, eles iam lá, quebrava a cadeira, quebrava a parte, porque o estádio não era deles mesmo. Então você pega de um Mineirão, o cara não vai querer quebrar o Mineirão, independente de se ganhar ou perder, o cara vai lá torcer, né? Eu acho legal, isso eu acho bom pro futebol. Também ter 50-50 é legal pra caramba. E no Mineirão Celeste, hoje, o Caio Jorge falou o seguinte, vamos ouvir o que o artilheiro que abriu o placar hoje falou sobre o jogo. Caio, primeiro sobre o seu momento, né? Eliminadíssimo, assim, 6 gols nos últimos 7 jogos. Hoje quase que foi 7 em 7, né? Teve aquela bola ali que bateu no travessão também. Queria que você falasse sobre esse momento e também sobre aquela bola que bateu na trave, seu sentimento. Então, eu tô com muita confiança, né? Quando você tem uma sequência de jogo e tem o apoio dos companheiros, tudo fica mais fácil. A equipe tá jogando super bem, eu tô muito tranquilo dentro de campo, a torcida me acolheu super bem, então espero que a tendência seja só fazer mais gols e continuar conquistando vitórias com essa camisa. O quase ali que bateu na travessão. O goleiro fez uma bela defesa, nem para ele ter tomado para dentro, mas vamos trabalhar para na próxima fazer mais um. Agora, muito se falava nas últimas partidas, principalmente, sobre a questão da regularidade, né? Que o Cruzeiro estava conseguindo boas vitórias, mas às vezes vinha um outro jogo e perdia, enfim. Agora consegue essa sequência, né? 3 vitórias consecutivas. Qual foi a importância também desse momento para o clube, pelo que o clube almeja, né, para essa temporada? Então, esse jogo foi um teste muito grande pra gente. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe do Flamengo muito qualificada, com grandes jogadores. Você viu aí, saiu o Cebolinha, entrou o Michael, entrou o Bruno Henrique. A gente se suportou bem na partida, fez um grande jogo. E agora é manter o foco, manter essa pegada para continuar indo bem no Brasileiro.